Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados, felizes, os pobres em espírito, de coração, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando os injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, a gente aprende um pouco pelas circunstâncias da vida e vendo como andam as coisas no mundo, na sociedade, parece que de cristianismo deve ter quase nada, não é? Ou absolutamente nada. Porque aqui termina, quer dizer, o anúncio do cristianismo é o anúncio de uma realidade que não existia sobre a terra. O famoso Emmanuel, Deus conosco. O próprio Deus que se faz carne, se faz ser humano. Este é o anúncio do Evangelho. Não é um anúncio de uma justiça social, um anúncio disso, daquilo, etc, etc. Não. Aquilo cabe aos homens realizar. Mas mesmo assim, se todo mundo tivesse comida, tivesse habitação, tivesse escola, tivesse hospitais perfeitos, rua, estradas não esburacadas, tudo o que você possa pensar do mundo perfeito. A humanidade não teria alcançado um mínimo daquilo que ela procura. É incrível, mas é a realidade. Por quê? Primeiro está dentro do ser humano. Aquilo que eu sempre falo, uma coisa simples. Fizeste-nos para vós, ó Deus, e o nosso coração estará inquieto até que não repousar em nós. Nós somos compulsoriamente obrigados a procurar a Deus. Mesmo que confundamos Deus com outras coisas, com a riqueza, com o prazer, com a comida, com o luxo, e aí por diante, todas aquelas coisas que a gente no mundo chama de sonho, não? Realizar o meu sonho. O teu coração também tem um sonho. Por que isso? Porque exatamente nós somos, como criaturas humanas, feitos à imagem de Deus. E já outras vezes, para refletir sobre aquilo que a gente chama de imagem de Deus, para ver como nós, seres humanos, nós perdemos. Por isso que Deus tem um monte de misericórdia, mas um montão mesmo, não? De paciência, mais do que misericórdia, porque acho que o pai e a mãe, quando cria os filhos,
não tem misericórdia do filho. Eu não gosto muito desta palavra, vou ser sincero. Vocês que são pais, não tem misericórdia dos filhos, tem paciência com os filhos, não é? Não é? Amor e paciência. Amor e a paciência pensando que ele vai crescer e desenvolver, não é? Então é muito melhor falar disso, quer dizer, sabe a nossa fraqueza, Deus, e Ele tem paciência para a gente chegar à maturidade. E onde que está a maturidade? Estou falando daquilo que nos revela a fé cristã, não daquilo que nos revela o mundo. Que o mundo nos revela alguma coisa. E a gente corre atrás do mundo porque aquilo é importante. Você veja, sou muito prática na vida, veja coisas, não? Agora, com este novo presidente dos Estados Unidos, que falou que vai baixar as taxas, tudo, então a bolsa já sobe. O mundo vai atrás do dinheiro. Então é um ótimo governante. Por quê? Por isso que Jesus, quando deu comida a 5 ou 6 mil pessoas, ou 4 mil, quanto era, ninguém contou. Entende? Botaram lá o número, era uma enormidade, não sabia quantos eram. E aí, porque era um momento que eles precisavam, não tinha nada, e mostrar que ele podia dar a comida ao universo inteiro, como Deus já fez na criação da terra, para que produza comida para as pessoas. E aí, eles correram atrás de Jesus para fazer o rei. Foi a melhor propaganda eleitoreira que eu já vi neste mundo. Entendeu? Foi. Vocês lembram o fato, não? Que estava no deserto, tinha 4, 5 mil pessoas lá, um monte de gente. Ele deu comida. Todo mundo correu. Vamos fazer o prefeito. Isso vai dar comida de graça. A vida é muito prática, gente. Muito real. O Evangelho é uma coisa muito prática, muito real. Não tem nada de, assim, meditações extraterrestres, não. É muito terrestre, é muito humano, se encaixa na coisa humana. E ele fugiu, e ele falou claramente, eu não vim para isso, eu dei para quebrar o galho de vocês, por isso que a gente inventa Nossa Senhora quebra-galho lá, não? Desatadora dos nós. Quebra o galho, lógico, quando estou com fome, eu tenho que dar um pedaço de pão, eu agradeço muito. Mas quebrou. Depois vou voltar a ter fome. Aí ele deveria levar sempre junto comigo a pessoa para me dar comida. Entendeu? Então, não é isso. Jesus que falou, não sou eu que estou falando isso. Eu estou recebendo para mim isto. Eu não vim para esta comida porque quem come este pão vai morrer novamente. Eu trouxe uma comida que é vida eterna. E quem come nunca mais vai ter fome. Agora chegamos no ponto. Dá-nos esta comida. Então, se eu comer, não vou ter mais fome. Não tenho nem que trabalhar para ganhar o pão da comida de cada dia, não é? Tá bom, então. Eu darei esta comida. Qual é esta comida? É o meu corpo, a minha carne. Ok? Não. Nós não somos caníbais. Por isso que é muito terreno para a gente entender a fé. Uma pessoa que está na tua frente e fala que a comida que dá vida eterna é o meu corpo, a minha carne. Onde que vai o nosso pensamento? Vai do corpo dele, não é? Está na cara. Entendeu? E este é o problema da fé. Então ele trouxe uma vida ótima. É uma vida eterna. Então esta vida sacia aquilo que nem nós percebemos. Esta nossa sede de felicidade e esta nossa sede de imortalidade, não somente estou analisando o ser humano, na parte, porque eu sou a sede, eu estou com sede, e Deus é a água. Então eu como criatura humana, vocês todos,
os outros todos. Nós temos sede disso. Alguém tem que saciar isto. E nós, repito, inventamos 1 milhão de coisas para saciar isto. E para dizer isto, me basta. Isto é um engano nosso. Porque pode saciar o corpo, a comida material. Pode saciar a sede de minha vaidade, coisas bonitas, isto e aquilo. Pode saciar um monte de outras coisas, os prazeres, a diversão, até a própria preguiça, pode saciar tudo isso aqui. Mas não vai saciar a nossa alma, porque ela é além destas coisas. Ela é maior do que todas estas coisas. Prestemos atenção. E a alma quem pertence? A meu irmão? A minha irmã? A meu filho? A meu pai? Não, pertence a mim. Como a inteligência pertence a mim. Eu tenho que estudar. Meu irmão pode estudar, maravilhoso. Ele vai aprender, eu vou continuar burro. Então, esta é a realidade da nossa existência, aonde Jesus se encaixa o famoso discurso das felicidades, ou bem-aventuranças, que nós vamos tentar explicar um pouquinho, porque o mundo tem as suas bem-aventuranças. O mundo tem suas bem-aventuranças. Riqueza, poder, vaidades, um monte de coisa, tem uma lista enorme de bem-aventuranças. Às vezes pode ser até um gatinho, a bem-aventurança. Pode ser, quer dizer, um monte de coisas de acordo com a cabeça de cada um, que vai ser feliz se alcançar aquilo. Tá? Aí, ele fala aqui, vou acompanhar esta vez as bem-aventuranças, porque para ver que é uma coisa que vem lá do alto. Felizes os pobres de espírito. O que quer dizer os pobres? De coração. Os coitados, os mendigos, os andarilhos. O que quer dizer pobre? Nós temos que explicar primeiro o que quer dizer pobre. Quando você não tem nada. E pobre de coração, o que pode ser? Quando o coração se apega a alguma coisa. Onde vocês podem ver que humanamente Deus está pedindo o impossível. Que nós, por natureza, já nos apegamos a um monte de coisas. Nem que seja, estamos discutindo, não, o apego à casa, não é? Um apego a isto, um apego àquilo. Então, não é um caminho tão simples, humanamente simples. Eu ouço, às vezes, os comentários sobre ética, moralidade, etc. À luz do Evangelho, estão falando um monte de asneiras, sem perceber, sem culpa deles. É ignorância pura do coração humano, porque ele está estudando aqui o nosso coração. Mas ele fala de felicidade. Porque se você for pobre de tudo, e nós não conseguimos alcançar a pobreza. Porque Francisco de Assis foi aquele santo que ainda depois de 800 anos praticamente irradia uma luz sobre a humanidade, pelo tipo de vida que ele foi, não? E outro dia, ligando para minha irmã, estava falando dos túmulos, dos pais, dos cunhados, que agora já morreram, tudo. Não, porque precisaria trocar
ossário, etc. Falei, Yolanda, escuta, você sabe por que tem aquela basílica? Você esteve em Assis, não? Você sabe por que tem aquela basílica lá naquele lugar? É gozado que quase ninguém sabe. Que lá era um lugar tudo cheio de rochas, etc. Era fora da cidade. E onde jogava, naquela época não se brincava muito, não. Não tinha os direitos humanos, famosos, né, direitos humanos, etc. E jogava, matava mesmo. Quem aprontava era morto. Enforcado, sei lá. E jogava os cadáveres lá. Então era a terra do cemitério dos bandidos. E Francisco, antes de morrer, ele pediu, como ele se considerava o último dos homens que não era digno do nome de cristão, pediu que jogassem o corpo dele lá, porque ele não era digno de ser sepultado no cemitério que se chamava Campo Santo. Lá vocês têm a coisa de Campo Santo lá, mas o cemitério chamava Campo dos Santos, o Campo Santo. E ele não era digno de ser sepultado junto com os outros cristãos. Ele, o santo. E lá se chamava a Colina do Inferno. E agora é chamada a Colina do Paraíso. Então veja até que ponto chega a famosa pobreza de espírito. É a pobreza de si. Porque todo mundo gosta de Nossa Senhora, não é? Até muitas vezes me jogaram na cara, você não fala de Maria. Eu falei, quando eu entender bem quem é Maria, eu vou falar. Mas até que eu não compreender bem, não vou falar quase nada. Por quê? Ninguém lembra de Maria o ponto essencial da sua existência. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça de mim o que lhe agrada. E se nós olharmos a vida de Maria, não foi nada uma belíssima aventura. Não teve sucesso humano, continuou a sua vida normal, não realizou o seu sonho feminista, não é? Agora que se luta tanto pelos direitos da mulher, Isto que nada, é destruição do meu ser. Que isso? É o meu ego. O meu ego, como? Eis aqui a escrava do Senhor. Faça em mim. Então, aí é Deus que age. Quando chegamos ao ponto da nossa pobreza, é Deus que age. É Deus que age. Compreende? Porque esses reflexos depois na vida prática, falando do hospital, porque são muito práticos, que a gente do hospital, que a gente pensou lá em Jacareí. Por quê? Porque exatamente era na dor e na aniquilação do ser que Deus entrava. Então aquele hospital seria muito mais do que esta igreja, porque aqui nós estamos ouvindo falar de Deus, mas nós ainda não encontramos Deus, como falava Jó. Depois que ele perdeu tudo, que ele concluiu, eu tinha ouvido falar de Deus, mas agora experimentei Deus. Então naquele hospital teria sido a experiência de Deus. Esse é um hospital cristão. Com valores cristãos. Se acreditamos nessa realidade. Porque aqui é escrito, ou você crê, ou você não crê. Não tem como escapar. Isso é para mim, Frei Vitória, para cada um de vocês. Entendeu? Porque deles é o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? A plenitude da vida. Finalmente,
Como nada na terra pode saciar a nossa alma, porque foi criada a imagem de Deus. E para vocês compreenderem o porquê o contrário é algo bem diferente daquilo que nós pensamos, que nós fazemos parte do mundo. A nossa cabeça faz parte do mundo todo, não? Já várias vezes eu perguntei para vocês. Nós somos imagem de Deus. Até aí todo mundo aceita, me parece, ou não? Tem alguém que não aceita? Aprender no catecismo. Somos imagem de Deus, não? Agora, se somos imagem de Deus, não é simplesmente Deus. Deus é consumista ou Ele é criador? Me diga vocês. Criador não é? Por que nós educamos os filhos a serem consumistas? Até quero que meus filhos tenham aquilo que eu não tive, e aí por diante. Gente, eu estou falando de visão cristã do mundo. Me desculpe. Porque senão é melhor se retirar, rezar a missa e depois irmos embora. Esta é a visão cristã do mundo. Que o mundo quer aceitar, não quer aceitar, são outros 500. Então, se Deus é Criador e nós somos imagem dele, nós devemos ter dentro uma potencialidade enorme para criar. E não haveria crises sociais. Que nós teríamos força para criar. Gente, estou falando isso também na parte prática. A gente tem que auto-exaltar, você é bonzinho, você isso. Não, ajuda a pessoa a desenvolver o que tem dentro, ele cria. Uma imagem muito simples, gente. Qual é o babá da criança no mundo de hoje? O que é o babá da criança? Ou a babá? A babá da criança, desculpa o meu português. O que é? A televisão, não é? Agora mudou, desculpe, agora mudou. Então, agora não é só das crianças. Só que aquilo lá não é só das crianças, viu? Que acho que é pouco, agora quase nada. Agora, vocês colocam as crianças a brincar no barro, a brincar na terra, etc. Veja se eles vão querer isso. Não querem. Que é a própria natureza humana. É a própria natureza humana. Aqui entraria até, gente, se olharmos este princípio de vida, até na própria educação, na formação da inteligência. Porque, sim, tem que reformar as escolas, mas só que reforma as escolas porque colocou uma matéria ou colocou outra matéria? Não é isto, gente. Reformar a escola, o que você tem que fazer na escola? Educar, vem da palavra latina, educere, tirar fora a água do poço. Você vai no fundo do poço e tira a água. Isto diz a palavra educar. Então você tem que cutucar, através das matérias, dos exercícios, a inteligência da criança, das pessoas, para que tire fora a sua capacidade de aprender e de criar. Isto é educação. Fazer crescer a pessoa, não decorar textos. Não decorar textos. Agora, você está na faculdade, existe este tipo de escola. Agora pegamos um Montessori, um monte de coisas, porque levava na natureza para conhecer praticamente, não é? E nunca ninguém consegue encontrar, pelo amor de Deus, gente, olhar a natureza humana à luz da palavra de Deus, da criação, que ultrapassa todos os métodos humanos, é de uma simplicidade inacreditável. Então, como esta alma é infinita, ela somente pode ser, é a nossa sorte, é o nosso azar, vou ser sincero. E quando adolescente eu já pensava, Deus, por que você não me fez cachorro?
Porque eu continuava pensando. Falei, o cachorro termina o seu dia, depois deita, dorme tranquilo, acabou. Outro dia, é tranquilo, não é? Porque você não me fez cachorro? Aí eu não pensava mais. Tá. Quanto isso era a parte negativa, porque era a angústia da procura, da verdade, etc. Depois, quando você descobre, ainda bem que você não me fez cachorro. Porque nunca poderia aprender as coisas. Nunca poderia ter as experiências do meu espírito, que é a nossa melhor parte. Que é a nossa melhor parte. Repito, é coisa que nos pertence. O nosso espírito nos pertence. E como o nosso corpo tem fome de comida física, o nosso espírito tem fome de comida espiritual. Não somente. E depois, esse reino dos céus que a gente identificou, simplesmente aquilo que vai acontecer depois da morte, é uma vida que a morte, quer dizer, que já pode existir, apesar de uma maneira muito limitada na nossa vida terrestre. Mas que depois, esta parte imortal do nosso ser, nem a morte poderá destruir, porque é vida eterna. E Jesus também explicou o que é a vida eterna. Aqui entramos na parte prática da vida. Você tem um livro na frente, tá certo? O que você faz com aquele livro? Começa a ler, não é? Começa a estudar. Aos poucos, aquilo que está dentro do livro, como sabedoria, como ciência que você não tinha, através da tua química, que a gente fala de química, só na sexualidade que eles falam de química, mas não falam da química da inteligência. Na tua química da inteligência, o que acontece? Gente, é uma realidade invisível. Chamaríamos espiritual, invisível a inteligência. Não vamos ser tão materialistas assim, barato. Se a nossa inteligência aprende, que pode ser em qualquer lugar, não precisa cursar faculdade, pode ser a aprendizagem de quem faz um trabalho até manual. Ontem mesmo estava falando para o rapaz, eu vou te ensinar como cortar grama aqui, porque eu aprendi e vou passar para você o conhecimento. Não precisa chegar às faculdades, universidades, não. Coisa prática da vida. Então se transmite pela inteligência o saber. E você cresce como pessoa. Então o que é a vida eterna? Vou lá no céu, ver o quê? Os anjos que sobem, que descem, que ficam ao redor do trono, que muitas vezes na Bíblia nos fala disso, não é? A glória de Deus, os estrondos, etc. Não. Que conheço a ti, ó Pai, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Esta é a vida eterna. Então, é uma obra de conhecimento. E não me diga que alguém seja incapaz disso, porque todo ser humano, nesta parte, é igual, porque tem um princípio que se chama alma. A capacidade de aprender. De conhecer. Então, o conhecimento de Deus é a ti, ó Pai, é o conhecimento de Jesus Cristo. Aí começamos a compreender Jesus na sua dimensão humana. Aí já são outros 500. Este é o reino dos céus. Ainda nesta terra, como disse São João, nós não podemos ver isto perfeitamente, porque se nós tivéssemos esta experiência de Deus com a nossa inteligência, ninguém de nós, não sei vocês, eu não, ninguém de nós gostaria de permanecer sobre esta terra. Eu garanto para vocês. Não é que gostaria de morrer pela morte. Gostaria de ficar junto com Deus, porque Ele sacia
o coração humano. Ninguém, pode ser criança, adulto, homem, mulher, gostaria de permanecer sobre a terra. Por tão grande é este conhecimento. Os materialistas dizem, tudo bem, é uma ilusão de vocês, tudo bem. Os ateus podem arrumar outros. Estou lendo um livro agora, O Poder e a Glória, um padre, coitado que se perdeu tudo. Ele conversando com um materialista que aprendeu, depois foi fuzilado, falou, pois é, este ateu lá no México, você acredita nos milagres? O padre, apesar de ser totalmente corrupto, de ter caído na bebedeira, porque 8 anos fugindo para cá, para lá, porque se pegar, não sei se vocês lembram, a fase histórica, comecinho do século 1900, Pancho Villa, aquela revolução do materialismo que até hoje permanece lá no México, a separação entre a igreja e deixar destruir um monte de igrejas, matar mais de 1000 sacerdotes. Não sabe dessa história, não. É bom não saber, ou é bom saber para aprender outras coisas. Então, nesse sentido, o ateu falava para este padre, a primeira coisa que ele pedia onde chegava era pinga para se embriagar. Mesmo assim, embriagado, ele batizava, porque não tinha outro padre, e o povo aceitava, porque não tinha outro padre, entendeu? Então, falando dos dois, este padre, no fim, criou juízo, no fim da vida, e outro falou, acredite em milagre, não somente acredito, mas existem. Mas, vocês, ateus, se está na frente de vocês uma pessoa, nós, cristãos, dizemos que ressuscita. Mas se vocês têm um homem que não respira mais, não bate mais o coração, o cérebro não funciona, está morto lá, para não aceitar a ressurreição, vocês dizem, vamos dar outro nome a esta maneira de viver morto. A ciência pode meter até isto. Ele não respira mais, não pensa mais, não tem nada, está tudo. Mas tem outro nome. Mas não vamos dizer que é o fim, que é a morte. Isso a ciência vai admitir. Gente, nenhuma novidade. Estão congelando corpos para ver se daqui a 200 anos possa descongelar para continuar a viver. Não estou falando nada fora da normalidade da busca da humanidade. Então, felizes esses pobres, quando o coração fica pobre. Então, quando na prática da nossa vida, quando tivermos fracassos, não por culpa da gente, que a gente aprontou, fracassos, doenças, se sentir inútil para tudo e para todos, é pobreza. Se aceitarmos isto como pobreza de coração, é reconhecer que o ser humano é isto. Reconhecer que o ser humano é isto. Mas que Deus pode fazer disso um ser eterno. Quando nós chegamos... Mas quem é que quer enveredar este tipo de caminho na vida? O nosso orgulho deixa. A nossa vaidade deixa. O nosso ego deixa. Aonde vocês começam a compreender aonde está o famoso pecado que nos impede de crescer. Bem que o Cura Darcy dizia, foi um padre, até foi aqui que me contou, o padre, como se chama, o padre Viana, veio aqui me visitar, aqui, e contou a história do Cura Darcy. Sabe o que era o Cura Darcy? Era um padre muito burro, que é famosíssimo lá na França, foi mandado na roça lá, daí a pouco, perto de Lyon, como tiveram que instalar uma coisa de
colher, de coisa de tipo de trem que eles tinham naquela época, por tanta gente que ia se confessar com ele. Aí quando ele foi prestar exame, e os professores, ele não conseguiu responder quase nada, falaram, mas é burro mesmo isto aqui, viu? Não sei se a gente vai admitir ele pelo sacerdócio. E ele falou, pois é, tem razão. Disse, se Sansão, com uma mandíbula de burro, derrotou os filisteus, imagina o que Deus pode fazer com o burro inteiro. E Deus fez. Com o burro inteiro, um padre burro. Não bebe, uma coisa, padre. Como pessoa, burro. Entendeu? Imagina o que Deus pode fazer com o burro inteiro. Então, estes são, não é abaixar a cabeça e dizer, seja feita a vontade de Deus, aceitando quase como Ele quer. Se Deus não é um carrasco, não. Deus é um educador. Educador conduz a pessoa, leva a pessoa até realizar a sua própria pessoa. E depois, só para terminar, senão vamos longe. Bem-aventurados os aflitos, etc. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados completamente o contrário daquilo que estamos vendo, seja na política, seja no mundo, que mais pode se armar, mais se arma. Cá entre nós, não estou prevendo nada de bom neste mundo que está se formando. Nada de bom mesmo. Estão se preparando, para mim, por uma guerra total. Nada de bom. Cada um defendendo do seu próprio egoísmo. Nada. É assim que se criam as guerras. E se vier Roma, vai ser feio. Aí nós não vamos chorar, porque tem gente que deveria alertar sobre os valores do Evangelho e não alerta. Porque esta gente pior frequenta a igreja. Frequenta a igreja. Mesmo o chefe de Estado fica lá na frente cantando os hinos, com princípios completamente diferentes. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Vão construir a terra. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Estou pensando mais adolescentes, jovens, que se for numa festa, não usa droga, não usa sexo, não usa nada, não presta para nada. Um pouquinho muito moderno, não? Ou estou me enganando? É muito moderno. Não é? Não adianta. Ou você se segura em Deus, ou você não tem sentido na vida, você vai como todo mundo vai, como no nazismo, todo mundo, intelectuais, foi festejado ontem a festa da lembrança do Holocausto, não é? Intelectuais, políticos, etc., acompanharam Hitler. Não foi só Hitler sozinho que fez o estrago que fez. Fora também o povo alemão. Não adianta se desculpar. Pode ser também o povo italiano, pode ser o povo brasileiro, qualquer outro povo. Se acompanha as ideologias, é o mesmo povo. Entendeu? Então, mentindo não precisa ser colocado para ser crucificado ou para ser decapitado como os primeiros mártires, não. Basta a vida comum, que se você vive bem, você é um bobo, você é um cretino.
Não é esse o mundo. Acorda. Acorda. E aqui eu respondo com uma carta que uma menina, pena que tenha jogado fora aquela carta. Era linda, linda. Quando estava em Ubatuba. Uma menina de 15 anos, que vinha de Taubaté, para a praia. E tinha um grupo de adolescentes lá. E ela começou a frequentar a missa todos os dias lá na igreja de Ubatuba. E um dia me entregou uma cartinha. Frei, obrigado pelo evangelho que anuncia, porque eu me sinto tão bem, tão feliz, tão completa. As minhas amigas dizem que eu sou boba, mas eles não sabem o que é a felicidade, porque tudo o que eu preciso, eu já tenho dentro de mim. Eu não preciso de mais nada para ser realizado na vida. Gente, 15 anos, não era Santo Agostinho, não eram os grandes escritores, uma simples menina de 15 anos. Felizes sois vós, porque só Deus basta. Pode ser criança, adolescente, velho, homem, mulher, padre, não padre. Só Deus basta para preencher a nossa alma e para saciar a sede e a fome de felicidade, que é fome de cada ser humano.